Bom dia, bom dia. Bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias, 7h30, horário de Portugal. E nós estaremos aqui com o nosso devocional diário. Todo dia que eu abro agora o Instagram, eu tenho uma... Eu estou no YouTube, estou no Instagram também. Então, todo dia agora que eu abro o Instagram, eu tenho um aviso ali. Se você não ultrapassar os 1000 seguidores, você não vai conseguir mais fazer live. E todos os dias eu me lembro que o que está à frente da minha vida, o que está à frente dessa obra é o Senhor dos Exércitos. As afrontas diariamente, elas vão vir sobre nós. Mas o Senhor dos Exércitos é o que vai à frente. E Ele é que cuida daqueles que são dele. Ele cuida do nosso propósito, daquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Então, nós devemos, e aí mais uma vez reafirmando, nós devemos descansar neste Deus, fazer a nossa parte. E eu estou fazendo a minha parte. E me agrado verdadeiramente de fazer esses devocionais. E eu já falei lá atrás que esses devocionais, eles resultam muito mais em mim do que outra situação. E eu vou continuar indo à frente. E é este Deus que vai abrindo as portas, é este Deus que vai ali aplainando o caminho, é este Deus que vai confrontando os inimigos, e os nossos inimigos, eles não são de carne e sangue, lembrem-se disso. Os nossos inimigos, eles são as hostes celestiais, os espíritos malignos, né? Aqueles que vêm para afrontar a nossa alma, para afrontar aquilo que Deus é em nós, para nos falar mentiras, mentiras que vão falando ali no nosso ouvido. E se nós aceitarmos essas mentiras, daqui a pouco nós estamos em declínio, como tantas vezes eu já estive na minha vida, quando eu fui alimentando um conjunto de pensamentos que não provém dessa palavra. Mas a cada dia mais que eu estou aqui na presença de Deus, olhando e aprendendo dessa palavra, a minha alma, o meu espírito está pronto, lembra? A palavra de Deus nos fala isso. Mas a minha alma, ela vai se fortalecendo. Então, o Espírito de Deus que está em mim vai tomando a frente com mais poder, com mais força. Então, a minha alma, ela vai se calando. A minha carnalidade, ela vai se calando para que o poder deste Deus realmente tenha voz no meu eu, no meu ser, no meu caminho, naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu vou fazer, naquilo que já passou. Os meus pecados não vão estar aqui me afrontando, porque essa palavra me fala que todos os meus pecados estão lá atrás no mar do esquecimento. Essa palavra me fala que eu ultrapassei, eu já não sou a velha Andréia, mas eu sou a nova criatura em Cristo Jesus. E todos os dias as suas misericórdias se renovam sobre mim. E eu posso continuar olhando para este Deus, lutando contra pensamentos, porque o fenômeno dos pensamentos nós não conseguimos controlá-los. Eles vão vir e vão vir. Mas quando nós estamos vigilantes, e nós vamos voltar aqui para o nosso estudo de Neemias, a partir do capítulo 7, quando nós estamos vigilantes, então nós fechamos os muros. Então, tudo aquilo que vem, os muros da nossa alma, os muros da nossa identidade, os muros de quem nós somos em Cristo, então tudo aquilo que vem para nos afrontar, que vem para nos degradar, né? Nos tirar da presença deste Deus, nos fazer termos uma identidade fragilizada, nos fazer termos ficarmos sem esperança. A vigilância e a declaração dessa palavra aqui são as nossas armas. E o nosso Deus está à frente, está ali às portas, nos ajudando. Mas a nossa parte nós precisamos fazer. E vamos orar então para já começar. Neemias 7.
hoje. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Senhor, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço pela tua presença, eu te agradeço por quem tu és, meu Deus, eu te agradeço pela tua força, Senhor. E nós seguimos em frente, olhando para os teus olhos, ó Deus. E seguimos em frente como soldados, como guerreiros, ó Deus. Lutando, Senhor, as tuas lutas. Porque tu és o Senhor dos exércitos, tu és aquele que vai à frente. E nós estamos ali sobre as tuas ordens, Senhor. Nós estamos ali sobre as tuas palavras, Senhor. E são essas palavras que nós declaramos. E elas saem como fogo da nossa boca. Elas saem como espadas, ó Deus, contra os nossos inimigos, porque tu já nos deste a vitória lá naquela cruz, através do sangue real, do sangue precioso do teu Filho Jesus Cristo. E nós avançamos, ó Deus, avançamos na tua presença. Então, se conosco, Espírito de Deus, ministra em nossos corações e nos aviva nesse dia, Senhor, nos trazendo esperança, nos trazendo paz, nos trazendo a tua luz que vem, Senhor, iluminar e dissipa todas as trevas que tentam nos calar, Senhor, que tentam, Senhor, nos parar. Em nome de Jesus, nós não vamos parar, nós continuamos avançando, porque Tu estás conosco. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a entendermos, a tirarmos uma meditação para esse dia diante da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Oh, bom dia. Então, vamos lá. Neemias 7. Aqui Neemias vai falar que ele concluiu o muro de Jerusalém, trazemos para a nossa realidade, concluímos o nosso muro. Agora Neemias vai colocar as portas, certo? Fechamos as portas, não deixamos mais que aquelas mentiras entrem no nosso emocional, fechamos as portas na nossa identidade. E ele vai botar cantores, então nós estamos em adoração a este Deus em todo o tempo, independente das aflições que nós estejamos vivendo, a adoração. Então ele constrói o muro, ele fecha as portas, agora ele coloca adoradores e ele coloca ali os levitas também, que vão ali administrar, né, as coisas do templo, que vão organizar diante a organização, né, das nossas vidas, trazendo para a nossa realidade a organização das nossas vidas. Nós fechamos os muros, nós levantamos o altar ao Senhor, nós reconstruímos o templo, fechamos os muros, fechamos as portas da nossa identidade, agora nós sabemos quem nós somos, então agora nós vamos começar a agir diante daquilo que o Senhor nos fala na palavra dele, nós vamos estar vigilantes, vigia e ora, vigia e ora. Nós vamos estar em adoração a este Deus, e nós vamos estar organizando a nossa vida diante da palavra dele. Então esse é o contexto que nós trazemos de Neemias para o nosso dia de hoje. Eu vou ler essa primeira parte aqui. Capítulo 7. Depois que o muro foi terminado e que eu havia colocado as portas em seus lugares, foram nomeados os guardas das portas, os cantores e os levitas. Entreguei a responsabilidade de governar Jerusalém a meu irmão Hanani e Hananias, comandante da fortaleza, pois era um homem fiel que temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse: não deixem as portas abertas durante a parte mais quente do dia. Não deixe as portas da sua identidade abertas no momento de fragilidade, no momento em que, vamos ver, quando está tudo bem, né? A gente acha que está tudo bem, a gente baixa a guarda. É algo que a gente faz constantemente. Está tudo bem, não, está tudo bem, está tudo ótimo, a gente baixa a guarda. Estejamos vigilantes em todo o tempo. E aí ele continua, eu lhes disse, não deixem as portas abertas durante a parte quente do dia. Mesmo quando os guardas das portas estiverem de serviço, deverão fechá-las e trancá-las. Nomeiam moradores de Jerusalém para montar guarda, todos em turnos regulares. Alguns ficarão em postos de sentinela e outros em frente de suas casas. Então, Neemias, a partir de agora, o que ele vai fazer? Ele vai organizar o povo ali dentro daquele contexto da cidade. Ele estruturou a cidade.
Nós, quando vamos a Cristo, nós recebemos ali, né, nós vamos estruturando a nossa vida, estruturando aquilo que nós fazíamos antes, que não estava ali na palavra do Senhor, que era, né, a gente estava com um pé, um, a gente as pessoas têm caráter, sim, mas elas, às vezes elas dão uma escorregadinha, né? Estão com o pé aqui, uma meia mentirinha, uma meia fofoquinha, uma meia isso, uma meia aquilo. Então nós vamos estruturando a nossa vida diante da palavra do Senhor. Então Neemias começa a partir de agora então a estruturar o povo, começa a registrar o povo aqui, aqueles que vieram da primeira leva ali do cativeiro, e começa a organizar a vida, né? A estrutura da cidade, ali a estrutura de Israel. E eu vou pular um pouquinho isso aqui, e eu vou lá para Isaías 7, o versículo 61. Na ocasião, né, depois que ele estava fazendo ali a genealogia ali, na ocasião quando eles voltaram a primeira vez, nessa ocasião outro grupo regressou das cidades de Tel-Melá, Tel-Harza, Querube, Adã e Imer. Contudo, não puderam comprovar que eles ou suas famílias eram descendentes de Israel. Estavam nesse grupo as famílias de Delaías, Tobias e Necoda, 642 pessoas ao todo. Tobias não conseguiu se registrar ali, o inimigo ali que confrontou Neemias todo o tempo que ele estava ali tentando reconstruir o muro. Tobias era um daqueles que não conseguiu comprovar que ele era israelense, que ele era judeu. Então, por isso, aquela mágoa no coração dele, né? Por isso aquele confronto todo diante ali da reconstrução dos muros. E eu vou pular um pouquinho essa parte, e eu vou lá para Esdras 8, Neemias 8, que quando Esdras, então na presença ali do povo, depois de toda essa organização, então eles vão ler as escrituras novamente para o povo, eles vão edificar mais uma vez a palavra de Deus para o povo. Então ele começa assim: em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só propósito na praça em frente, na porta das águas. Pediram, coincidência ou não, na porta das águas, se reuniram na porta das águas, né? As águas do Espírito, rios de águas vivas vão fluir do nosso interior quando nós estamos em Cristo. As águas, né? As águas de Cristo. Lá o Ezequiel 37, deixa eu ver aqui. Ezequiel 47 nos fala sobre o rio de cura, e aqui ele nos fala sobre, nos remete ao Espírito de Deus, a profundidade que nós vamos, é uma visão que ele teve, mas nós trazendo para os nossos dias de hoje, nos remete ao Espírito de Deus, quanto a profundidade que nós estamos indo no Espírito, a profundidade que nós estamos indo na presença do Senhor. Ali ele fala pelos tornozelos, depois ele fala pela cintura, depois ele fala no momento que ele não consegue mais dar pé, que, não, né, que só nadando. Então, a minha oração por muito tempo, e ainda continuo com essa oração, Senhor, que eu possa mergulhar fundo no Teu Espírito, que eu possa mergulhar fundo em quem Tu és, que eu possa me deleitar ali nas águas do Teu Espírito. E essa pode ser e deve ser a nossa oração. Que esse Espírito venha e inunde a nossa vida e que nós possamos viver tudo aquilo que esse Deus tem escrito ao nosso respeito e ao respeito da nossa comunidade, da noiva de Cristo, da igreja de Cristo. E aí ele continua aqui: pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha dado a Israel. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade, constituída de homens e mulheres e de todas as crianças com idade suficiente para entender. Ontem eu ouvi um culto que uma amiga me enviou, e que palavra foi aquela?
E essa palavra falava sobre legado, falava sobre herança, né? E nos questionava qual é o nosso legado, qual é a nossa herança, o que que nós estamos deixando aqui para para as futuras gerações. Porque aqui as crianças que já conseguiam entender, eu acredito ali, criança de 5, 6 anos, 7, estava ali na presença do Senhor ouvindo a palavra dele. E eu já falei em outro contexto que as festas, elas eram algo em específico para comemorar datas especiais, como a saída lá do Egito, mas para evidenciar principalmente a glória do Senhor, para que o caráter, as raízes da palavra já estivessem ali no interior, no coração dessas crianças. Então, qual é o legado, qual é a herança que nós estamos deixando para os nossos filhos, para as próximas gerações, para os nossos netos? Porque se nós andarmos corretamente hoje, nós vamos refletir isso, esse comportamento, esse caráter de Cristo sobre os nossos filhos, sobre o local onde nós estamos, sobre as gerações que vão vir. E é isso que faz com que o povo de Deus cresça, com que a palavra de Deus tome proporções diante de pequenas coisas que nós vamos fazendo, né? Como abrir aqui uma rede social para falar de Deus, para falar dos milagres que Ele fez na minha vida, dos milagres que Ele pode fazer, da palavra viva dele que cura, que transforma, que traz esperança, que provê, que muda destinos, que tira pessoas de vícios, que tira pessoas de poços fundos, que tiram pessoas de depressão, como eu saí lá atrás, que tiram pessoas de suicídio, de morte, porque é viva, é uma palavra que transborda, que nos edifica, que nos livra. Então, versículo 3, ficou de frente para a praça junto à porta das águas, Esdras, né? Ficou de frente, o sumo sacerdote ficou de frente para a praça, junto à porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, e leu em voz alta para todos que podiam entender. Todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. 4. O escriba Esdras estava em pé sobre uma plataforma de madeira feita para a ocasião. À sua direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maaseias. À sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão, que eram ali os sacerdotes, que eram os levitas, né? Que estavam ali, a liderança ali, que estava ali junto com ele. 5. Esdras estava sobre a plataforma à vista de todo o povo. Quando viram abrir o livro da lei, me perdi aqui, quando viram abrir o livro da lei, todos se levantaram. 6. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo disse: Amém, Amém. Com as mãos erguidas, depois prostraram-se com o rosto no chão e adoraram o Senhor. Isso deve ter sido lindo demais, essa cena. Em seguida, os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josadabe, Hanã e Pelaías instruíram o povo acerca da lei, e todos permaneceram em seus lugares. Liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Veja o nome dessas pessoas todas que estavam ali, foram citados, né? Porque a genealogia deles estaria ali comprovando o que eles eram na presença do Senhor, o que eles faziam, qual era a honra que eles davam a esse Deus. Então, o legado, gerações estavam sendo sempre influenciadas por pessoas que tomaram a decisão de estar na presença do Senhor. Liam o livro da lei. 9. Então o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras e os levitas que instruíram o povo disseram:
Não se lamentem nem chorem num dia como este. Veja, Neemias já estava ali no posto de governador. Ele já havia ali concluído o muro, ele havia dito ao rei lá que em 3 meses ele retornaria para voltar a ser copeiro do rei, mas não foi o que aconteceu. Quando nós nos levantamos para fazer a obra do Senhor, nos levantamos para edificar a nossa casa, a nossa família, né? Onde os nossos pés pisam, o Senhor, Ele vai colocando os planos dEle em ação nas nossas vidas. Então agora já não são mais os nossos planos, são os planos deste Deus. Então Neemias, a palavra nos fala que Neemias foi governador de Israel por 12 anos. Né? Para quem ia ficar só 3 meses, reconstruir os muros e voltar, ele ficou 12 anos, a palavra não fala o que aconteceu após com ele, né? Somente esses 12 anos que ele ficou ali como governador, né? Como liderança desse povo. Então o governador Neemias, o sacerdote escriba e os levitas que instruíram o povo disseram: não se lamentem nem chorem num dia como este. Hoje é um dia consagrado ao Senhor seu Deus, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias prosseguiu: vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces, e repartam alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Este é um dia consagrado ao nosso Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Durante muito tempo esse versículo, essa palavra, ela ficava me questionando, mas como assim? A alegria do Senhor é minha força. Não fiquem tristes, a alegria do Senhor é a minha força. Quando eu supero as minhas dores, quando eu supero as minhas aflições, quando eu supero todos os acontecimentos do meu dia e eu levanto o meu olhar, levanto as minhas mãos em adoração a este Deus e eu digo para Ele: Senhor, Tu és soberano sobre todas as coisas, Tu és aquele que governa sobre a minha vida, Tu és aquele que governa sobre os meus problemas. Ó Deus, os meus problemas são pequenos diante de Ti, Tu és o maior, Senhor. Então eu estou declarando verdadeiramente que este Deus é a minha alegria, independente do que esteja acontecendo à minha volta. Que esse Deus é o meu socorro, independente das minhas aflições. E é versículo 11. Os levitas também acalmaram o povo, dizendo: aquietem-se, não fiquem tristes, hoje é um dia santo. Então o povo saiu para comer e beber numa refeição festiva, para repartir o alimento e celebrar com grande alegria, pois tinham ouvido e entendido as palavras de Deus. Eu vou ficar aqui. A alegria do Senhor é a nossa força. Que hoje nós possamos meditar nessa palavra. A alegria do Senhor, a alegria no Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, aquilo que vem do Senhor, é a nossa força. Então, que neste dia nós possamos nos regozijar na presença deste Deus, nos alegrando com quem Ele é em nós e através de nós. Eu vou finalizar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Obrigada pelos ensinamentos que nos deste hoje, Senhor. Que a tua alegria venha e reine no nosso interior nesse dia. Que nós possamos, ó Deus, nos regozijar em Ti, Senhor, em quem Tu és, na Tua palavra que é santa, na Tua palavra que nos ensina, na tua palavra que nos alinha, Senhor. E eu, em nome de Jesus, eu entrego, Senhor, nas Tuas mãos todos aqueles que estão doentes nesse dia, Senhor, que não tem motivo nenhum para se alegrar, Senhor, que uma porção, Senhor, uma porção, Senhor, de milagre, Senhor, seja derramado sobre essas vidas. Uma porção de alegria, Senhor, uma porção de cura, Senhor, uma restauração física completa, Senhor, uma restauração das células, meu Deus, uma restauração da mente, Senhor, uma restauração do sangue, meu Senhor, uma restauração completa, Senhor, possa acontecer na vida daqueles que hoje estão entristecidos, meu Deus, estão doentes,
que a tua vida, Senhor, possa entrar, Senhor, e que a tua alegria, Senhor, possa ser comemorada, festejada por essas vidas, porque o teu grande milagre, Senhor, aconteceu e está acontecendo agora na vida dessas pessoas. Todos aqueles que creem, Senhor, todos aqueles que declaram que só tu és Deus e que aceitam esse milagre, essa transformação em suas vidas. Em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, ouvir desses milagres, ó Deus, e que mais pessoas possam ser contagiadas pela tua alegria. Em nome de Jesus, se conosco nesse dia, Senhor, e nos ajuda em nossas fraquezas, e nos impulsiona a irmos mais, porque tu estás à frente, Senhor dos exércitos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus e que a alegria do Senhor nos inunde nesse dia e que ela esteja aqui no topo, independente de toda e qualquer situação. Em nome de Jesus. Amém.